Bom, quando a gente fala sobre a União Soviética, né, a experiência soviética com relação ao socialismo, a gente pode afirmar que o primeiro país a adotar o socialismo, né, foi a Rússia em 1917, e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vieram se dar em 1922, tá bem? Após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste europeu, mais adiante tem um mapinha que a gente vai perceber, tornaram socialista, tá bem? Ou seja, tornaram ali zona de influência da União Soviética. O modelo de governo instaurado na União Soviética e no leste europeu não seguiu as propostas originais do socialismo, aquilo que a gente já comentou, mas obteve bons indicadores sociais e econômicos. O que foi isso? A princípio, quando a União Soviética adotou esse sistema, eles obtiveram alguns indicadores sociais muito bons, educação, saúde, tá bem? Só que com o passar do tempo, eles não conseguiram, digamos que, dar sequência nesses investimentos, principalmente em áreas sociais, tá bem? Eles passaram a investir em outras áreas, por exemplo, em armas, em outras coisas, e esqueceram algumas áreas que são o quê? Que são fundamentais, tá bem? Com relação à China, né? A China hoje é a segunda maior economia mundial, né? Todo mundo sabe disso, né? Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Mas como eu já comentei, a China não é considerado um país desenvolvido, embora seja o segundo maior produtor do mundo. Por que a China não é considerada um país desenvolvido? Porque para ser considerado um país desenvolvido, você tem que ter o quê? Um IDH bom ou ótimo, tá bem? Por exemplo, o acesso à educação ser ótimo, o sistema de saúde também ser ótimo, né? A renda per capita, né? A renda da população também ser muito boa. Hoje, embora a China seja o segundo maior produtor, mas quando você pega essa riqueza e distribui para a população, vai dar uma renda bem baixa, tá bem? Sem contar também que a China ela tem uma grande desigualdade social. Então, por esses motivos e outros, ela não é considerada como um país desenvolvido, tá bem? Ela vem passando por um momento, né, crescente na participação no cenário econômico, isso aí é evidente, né? Todos nós estamos percebendo isso. E aqui sobre elementos do socialismo chinês, a gente vai perceber que tem algumas diferenças, não é isso? Por exemplo, vai permanecer a economia planificada, né, que é característica do socialismo, centralização das decisões políticas, ou seja, quem detém o poder central é quem tem as decisões de políticas do seu estado, né, o que produzir, como produzir. Crescente medidas econômicas capitalistas, né, aí está a grande diferença, é isso? Por isso que ela hoje é considerada como um país híbrido, né, com sistema híbrido. Porque ela vai ter regiões, né, por exemplo, tem um mapinha aqui, ela vai ter regiões que vão receber investimentos estrangeiros, por exemplo, essa área aqui, ó, vai receber investimentos estrangeiros, onde você vai ter outras áreas, ó, que está o quê? Que está marginalizado, né, a esse investimento. Por exemplo, se a gente analisar aqui essa legenda aqui, ó, essa parte aqui mais escura, ó, centro, né, polo de crescimento regionais, essa outra aqui, ó, periferia integrada ao centro, né, muito densamente povoada, industrializada. Essa outra cozinha aqui, ó, é periferia associada ao centro, densamente povoada, atividades agrícola dominante. Só que aí quando a gente percebe, por exemplo, aqui onde tem essas setazinhas aqui, ó, a gente vai perceber que o adensamento da população aqui, quando comparada com essa área aqui, ela é bem menor, tá bem? E essa área aqui não recebe investimentos estrangeiros, ou seja, investimento capitalista, tá bem? Esse pessoal aqui, a atividade econômica que predomina aqui ainda é a agricultura e a pecuária, tá bem? Então a gente vai ter uma parcela da população, né, que ganha super bem, que vive muito bem,
mas a gente vai ter outra parcela da população que não vive tão bem assim, né? Consequentemente, a existência da grande desigualdade social que existe na China, tá bem? Seguindo adiante, né? E agora a gente vai falar sobre disputa pelo controle mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1939, né, a 1945, foi marcado pela disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, não é isso? Superpotências mundiais, ou seja, naquele momento ali, né, após a Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Ordem Bipolar, conhecido também como a Guerra Fria, a gente tem o quê? Tem esses dois polos, essas duas superpotências brigando entre elas, né? E com o objetivo de para ver qual delas se tornava a maior potência mundial, tá bem? Então nós temos aqui a ordem bipolar, né? O mundo se tornou bipolar com a disputa entre dois blocos, né? O bloco socialista, comandado pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E nesse momento, né, da ordem bipolar, né, nesse momento da Guerra Fria, a gente vai ter o que? A gente vai ter a corrida armamentista e espacial. O que é a corrida armamentista? Tanto esses dois polos, né, tanto União Soviética como Estados Unidos, eles vão investir pesado na questão do armamento, tá bem? Eles vão investir pesado em suas forças armadas. Eles vão investir também, né, na corrida espacial, ou seja, eles passam a investir em tecnologia para ver quem é que conquista, né, o espaço primeiro. A gente sabe que a União Soviética ela conseguiu chegar ao espaço primeiro, né? Foi quem mandou o primeiro objeto, depois o primeiro ser vivo, não é isso? Só que aí depois os Estados Unidos ele conseguiu fazer um investimento tão grande que ele conseguiu chegar à Lua, não é isso? Aí com isso, a partir daí ele passou realmente a se tornar bem superior à União Soviética, tá bem? E a gente vai ter o que? As consequências dessas corridas, né? Ameaça de eclosão de uma guerra nuclear. Agora, para ser bem sincero com vocês, eu acredito que naquele momento não seria interessante, né? E acredito que nenhuma das duas potências queriam um conflito armado, né, direto entre eles. É isso? Porque se houvesse, tanto um como o outro, eles tinham arma nuclear. Então, se ocorre naquele momento uma outra guerra ali, o globo praticamente estava destruído, né? Tanto os polos capitalistas quanto os polos socialistas. Eu acredito que isso não era o objetivo desses dois polos, tá bem? A gente costuma dizer que a Guerra Fria, né, ela foi uma guerra ideológica, né, uma guerra onde não houve conflito direto armado, tá bem? Mas a gente deve destacar que houve sim conflito armado indireto, tá bem? Onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética financiaram vários conflitos, várias guerras, principalmente no Oriente Médio, ok? Bom, sobre a Guerra Fria, né, a gente já comentou um pouquinho, né? Podemos ver aqui, ó, período de confronto entre duas potências, né, relações internacionais, né, tensas, disputa por áreas de influência e pela hegemonia global. Aqui a gente percebe o que? As áreas de influência aqui, ó, a área de influência da União Soviética, né, principalmente ali a Europa Oriental, né, ou o leste europeu, né. As principais áreas de influência dos Estados Unidos vai ser o que? Vai ser a Europa Ocidental e o Japão, tá bem? A fronteira ideológica que separava a Europa capitalista da socialista ficou conhecida como cortina de ferro, como a gente pode perceber aqui, ó. Essa parte em amarelo aqui, né, a União Soviética, e aqui a área que ela tinha influência, aqui, ó, e aqui a parte de influência do capitalismo, tá bem? E essa faixinha aqui, ó, onde dividia essa zona de influência desses dois polos, ela foi denominada de cortina de ferro, ok? Seguindo adiante, a gente pode comentar um pouco sobre a Alemanha, né?
A Alemanha foi dividida em duas zonas de influência, uma dos Estados Unidos e a outra da União Soviética, tá bem? Onde a gente tinha a Alemanha ocidental capitalista e a Alemanha oriental socialista, né? Em 1961 foi construído o Muro de Berlim, como a gente consegue identificar aqui, ou seja, a cidade de Berlim ela foi dividida ao meio, né? Uma parte ficou sob influência da União Soviética e a outra ficou sob influência dos capitalistas, tá bem? Os países da América Latina, né? Importante zona de influência dos Estados Unidos em termos ideológico, político e militar. Por exemplo, o Brasil nessa época vai ser bastante influenciado, né, pelos Estados Unidos, onde vai receber bastante investimentos, né, bastante dinheiro que os Estados Unidos vai emprestar para o Brasil, tá bem? Segundo alguns estudiosos, a ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil ela foi financiada, né, pelos capitalistas, né, pelos Estados Unidos. Os países da África, né, também sofreram bastante influência, né, principalmente dos Estados Unidos, tá bem? E uma observação, nesse momento, no continente africano, vários países eles vão se tornar independentes. Por quê? Uma vez que anteriormente estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, né, as grandes potências europeias estavam preocupadas com a guerra. Enquanto isso, os países, as colônias, na verdade, africanas, elas foram ganhando força, né, e a partir daí elas foram tornando-se independentes uma a uma. Tá bem? O fim da Guerra Fria, né, aqui a União Soviética priorizou o investimento na indústria espacial e em armamento, porém não acompanhou as economias capitalistas, investimentos em outros setores, por exemplo, em setores sociais, né? Em 1985 vai ocorrer o que? A abertura do sistema político, né? E a reestruturação econômica da União Soviética. Eles percebendo que aquela política que estava sendo adotada não estava dando certo, eles chegaram a um consenso de que deveria ocorrer algumas modificações, tá bem? Em 1991 vai ocorrer a dissolução da União Soviética, ou seja, a fragmentação, né, desses países. E com o final, né, com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter um momento chamado de Nova Ordem Mundial. Então vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, a gente tinha uma ordem bipolar, né, onde tinha duas potências brigando entre si, com o objetivo para ver quem se tornava a maior potência mundial. Após o fim da Guerra Fria, a gente vai ter o que? A nova ordem mundial. Tá bem? Vamos adiante. Em 1990, fim da ordem bipolar, né, início da nova ordem mundial, Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica e militar. Só que uma observação: enquanto essas duas potências elas estavam brigando entre si, principalmente no continente europeu, surgiram várias potências, tanto industrialmente quanto economicamente, tá bem? Então naquele momento ali, sim, os Estados Unidos ele tornou-se, né, com o fim com o fim da Guerra Fria, ele tornou-se a grande potência econômica, industrial e militar do mundo. Mas ele foi acompanhado de outras potências, né, econômicas e industriais, principalmente a maioria dos países do continente europeu, principalmente aqueles países que já haviam adotado o sistema capitalista, tá bem? E aqui é uma figura que demonstra aqui a queda do Muro de Berlim, é isso? Acredito que esse fato histórico aqui é um dos, talvez um dos maiores fatos históricos que a humanidade já presenciou, ok?